Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal da nossa fé, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, vamos nos apresentar como pessoas necessitadas de sua misericórdia, como de fato somos, que somos pecadores, e vamos remediar nossas culpas pedindo perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, verso 1 a 5, 9 a 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina
como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Reze comigo. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Reze comigo. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. Reze comigo. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir, por seu poder, o vento sul. Reze comigo. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Reze comigo. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso de 1 a 9. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho veio com uma riquíssima leitura em Mateus 13, verso de 1 a 9. Quando Jesus ele vai sair de sua casa, como diz o Evangelho, vai sentar-se às margens do mar da Galileia. Parece que Jesus tinha um costume de contemplar a natureza, de sentar-se às margens para contemplar as maravilhas de Deus. Mas uma grande multidão vai reunir-se em volta dele. E porque a multidão o comprimia, ele vai entrar numa barca, vai sentar-se nessa barca e vai ficar de pé para anunciar, fazer o anúncio da Boa Nova. E ele dizia muitas coisas em parábolas, como diz o Evangelho. E no final dessa parábola do semeador, lá no finalzinho a gente vai ouvir Jesus dizer o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Por que Jesus falava quem tem ouvidos, ouça? Justamente porque a parábola do semeador vinha identificar quais os tipos de ouvintes a que o Evangelho se destinava. E o primeiro ouvinte é justamente aquele despercebido. Por isso Jesus vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Porque a semente que vai cair à beira do caminho e os pássaros vão se alimentar, é justamente aqueles ouvintes que facilmente se deixam levar pelo inimigo. Eles ouvem até com alegria, mas por uma questão de falta de atenção, de zelo, eles vão se afastando daquela palavra de novo, porque são facilmente seduzidos pelo inimigo, são facilmente seduzidos pelas paixões. Vamos dizer que esse ouvinte é como aquele que vai até para a igreja, se confessa, é aquele que reza, que até reza o rosário, participa da liturgia da palavra, mas não passa 5 minutos, ele se entrete com as coisas do mundo e assim é identificado como aquele que, ouvindo a palavra, caiu na beira do caminho e o inimigo, que representa os pássaros, vem e se alimenta. Outras sementes, Jesus diz, caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E esse ouvinte é justamente aquele que até acolhe de bom coração a palavra, se propõe a anunciar também, se propõe a seguir Jesus, mas qualquer desânimo, qualquer momento de luta, como aquele povo no deserto hoje da primeira leitura, quando passa por uma luta, uma tribulação, logo desanima, quer se afastar de Deus. Se afasta do caminho por qualquer situação que seja diversa, que seja aquela que nos coloca na prova, como diz São Paulo numa de suas cartas, que é no fogo que se prova o ouro e a prata. As sementes que caem assim nessa pedra que é no coração do homem, elas brotam, mas não produz frutos, porque a terra não é uma terra profunda, não é uma terra produtiva. Quando o sol aparece, diz o Evangelho, as plantas se queimam, secam, porque não tinham raiz. Jesus está dizendo para nós, vamos fazer essa palavra cair no nosso coração, criar raiz. E criar raiz é dar um tempo na meditação, dar um tempo na oração, dar um tempo na contemplação profunda, para que a gente possa suportar o sol, que são as provas deste mundo, para não se deixar queimar.
não se tornar uma terra árida o nosso coração? Vamos preparar um coração para Jesus? A outra semente é a semente que vai cair no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. É necessário que a gente arrume primeiramente o terreno, para que essa palavra venha como uma semente a ser produtiva e dê frutos. Porque essa semente que cai no meio dos espinhos, que são sufocadas, é aquela pessoa, aquele ouvinte que está no meio do mundo, no meio dos prazeres, ouve a palavra, mas se não produz porque se sufoca com as coisas do mundo, com as preocupações, com os seus afazeres em excesso, com os seus ativismos. É necessário nós estarmos assim, preparados, como aquela semente no versículo 8 que Jesus vai dizer que caiu na terra boa e produziu a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, vai depender do nosso escutar, para que essa palavra venha a ser produtiva ou não na nossa vida. Ela tem poder de produzir 100, mas eu posso dar somente possibilidade dela produzir 30. Dependendo de nós, que Jesus quis dizer. Quem tem ouvidos, ouça. Depende de nós ela produzir. Por isso, vamos hoje preparar o nosso coração. Vamos nos esvaziar das preocupações. Vamos confiar em Deus, não vamos murmurar como aquele povo no deserto, por causa que não podia passar uma prova pequena, que já esquecia de toda a promessa de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus, a semente, ela é de boa qualidade. Os resultados dependem de nós. Depende da nossa acolhida. Quem tiver ouvidos, ouça, concluía Jesus. Ouça a palavra de Deus. Deixe penetrar por ela. Deixe-se transformar por ela, para que ela dê frutos, que possam dizer 100 por 1. Que tipo de ouvinte tenho sido? Um ouvinte que escuta e põe em prática, ou um ouvinte superficial? Um ouvinte de memória curta, vamos dizer assim, como aquele povo que esqueceu de Deus, que esqueceu que Deus é misericordioso, que poderia providenciar-lhe o alimento. Aprendamos a ser terreno fértil para que a novidade de Deus, a boa nova, possa suscitar em nossos corações o efeito maior de sua palavra, que é o amor, a misericórdia e o perdão. Toda a comunidade dos filhos de Israel, diz a primeira leitura, em Êxodo 16, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurava e não confiava. Se ao invés de nós levantarmos uma oração, em vez de reclamarmos da vida, a nossa vida vai ser mais doce, mais adocicada. Se ao invés de dizermos como aquele povo do deserto, antes tivéssemos morrido, quantas pessoas querem morrer? Preferem morrer do que passar pela luta? Quantas pessoas sonham com o dia da morte para não ter que passar pela luta? Como esse povo no deserto, que por um pedaço de pão pecou. E quantos irmãos pecam por um pedaço de pão também, como diz a canção. Mas, se nós tivermos confiança em Deus, essa palavra produzirá e dará resultados na nossa caminhada. Porque Moisés foi aquele ouvinte que escutou, foi aquele ouvinte que produziu 100 por 1, fez efeito porque ele escutou e colocou em prática. E Deus falou para Moisés, no versículo 4, eu farei chover para vós o pão do céu. Deus fará chover na nossa vida o pão do céu. Mas a proporção da nossa fé, a proporção da nossa escuta, a proporção que nós dizemos sim ao Evangelho, a proporção que nós
definimos nossa caminhada pelo sim a Deus e não ao mundo, e não no meio termo, como aquela semente no meio dos espinhos, sufocada pelos prazeres do mundo, ora no mundo, ora para Deus. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. É necessário, quando nós nos confessarmos, lembrarmos principalmente do momento que nós praticamos esse pecado grave, que é a murmuração. Muitas vezes a gente pensa em vários pecados e a nossa consciência não adverte que teve um momento que você murmurou. Veja como Deus, ele teve uma ira que precisou ser aplacada aí por Moisés. A ira de Deus, ela passa da medida quando os filhos seus murmuram. E Deus falou: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Veja como Deus, ele dá a solução para a nossa vida. Mas quando nós murmuramos, nós não reconhecemos esse Deus verdadeiro que diz: eu sou, para Moisés. E por isso, Deus falou para Moisés: assim sabereis que eu sou. Eu sou o Senhor vosso Deus. E assim aconteceu. Como Deus falou, pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento, e aquele povo se alimentou. Aquele povo que esqueceu do poder de Deus, que murmurou, que não deixou a palavra penetrar no seu coração, não preparou a semente com o cultivo do seu coração para produzir 100 por 1, é isto que acontece para nós. No momento da luta, a gente não vai saber o porquê daquela luta, não vai tomar uma lição daquela luta, porque Deus, como disse o hino, o próprio hino que aquele povo tinha cantado, inclusive em Êxodo 15, que foi o hino de vitória, que o Senhor brilhou como uma luz para eles. Quando a vitória passa na nossa vida, a gente canta, mas quando as lutas aparecem, não somos capazes de reconhecer Deus, capaz de vencer conosco naquela luta. Deus, ele coloca e permite a luta na vida, no caminho de cada um de nós, para ser glorificado naquela luta. Ó Jesus, divino mestre, anuncias a boa nova a grandes multidões. Mostras, por comparações, o percurso da palavra de Deus semeada de modo abundante. O aproveitamento depende das disposições interiores dos ouvintes. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir atentamente e pôr em prática a Tua palavra. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório.
Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes hoje com a Bíblia aberta, permanecer com a Bíblia aberta, porque o nosso trabalho é um trabalho 100% bíblico. Nós meditamos aqui o Evangelho, a Palavra de Deus, nós fazemos as reflexões, nós também fazemos as orações e vamos continuar rezando com a Bíblia aberta, fazendo agora os salmos, os hinos, os louvores, os cânticos, a palavra meditada também. Vamos também fazer a nossa prece comunitária. Portanto, vamos rezar as laudes e receber nossa indulgência plenária, porque fazendo assim, meditando a palavra e lendo por 30 minutos diário, conforme a nossa fé católica acerca das indulgências, nós recebemos uma indulgência plenária dos pecados confessados. É necessário confessar também. Portanto, vamos nos confessar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E assim, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.